Uma das coisas mais apreciadas do MMA são os seus nocautes, de preferência aqueles nocautes que são considerados brutais, ou nocautes aplicados em cima de campeões dominantes, o que acaba chocando ainda mais o público. E no vídeo de hoje iremos ver os 10 maiores nocautes da história do MMA. Na 10ª posição temos o nocaute que o americano Joaquin Buckley aplicou no seu compatriota Impa Kasanganay. Em 2020, Buckley e Kasanganay se enfrentariam no UFC, e no primeiro round da luta entre eles, o Buckley foi melhor. E um detalhe interessante é que ele deu vários chutes no primeiro round, e no segundo round ele foi chutar o Kasanganay. Kasanganay segurou o seu pé, mas o Buckley, com movimento de ninja e uma de suas pernas agarradas pelo seu adversário, ele deu uma voadora giratória com apenas uma perna e nocauteou de forma brutal o seu oponente. E esse nocaute viralizou muito naquele ano de 2020. Na 9ª posição temos Ngannou vs Overeem. Em 2017, Ngannou estava num hype absurdo. Ele estava invicto no UFC e vinha de 9 vitórias consecutivas. E o seu adversário, o holandês Alistair Overeem, é um kickboxer de alto nível e com a sua forte trocação, ele era visto por muitos como a peça perfeita para parar o Ngannou. Mas, no primeiro round, o Ngannou aplicou no Overeem o uppercut mais sinistro da história do MMA, e esse nocaute deixou todos que estavam assistindo apavorados. E enquanto o Ngannou comemorava a sua vitória, o holandês permanecia desacordado, o que torna mais sinistro ainda aquele nocaute. Na 8ª posição temos Michael Chandler vs Tony Ferguson. Em 2022, dois dos melhores pesos leves do mundo se enfrentariam. O Ferguson vinha de 3 derrotas consecutivas, enquanto Chandler vinha de 2 derrotas seguidas. E no primeiro round da luta, o Ferguson foi melhor. Já no segundo assalto, o Chandler aplicou um chutaço no queixo do Ferguson, que mesmo antes de cair no chão já estava inconsciente. E um fato preocupante é que mesmo depois de 1 minuto ele ainda estava no chão, mas aos poucos ele se recuperou e ganhou de volta a sua consciência, enquanto o Chandler naquela noite acabou ganhando o prêmio de performance da noite. Na 7ª posição, Anderson Silva vs Vitor Belfort. No começo de 2011, Anderson Silva era campeão do peso médio do UFC. E além de ser campeão, o Spider estava invicto no UFC e já tinha defendido o seu cinturão por 7 vezes. Ele já tinha derrotado nomes como Dan Henderson, Rick Franklin, Demian Maia e Chael Sonnen, e era visto quase como imbatível, mas o UFC tinha contratado o Vitor Belfort, que assim como o Anderson também era uma máquina de nocautear. Essa luta ficou conhecida como a luta do século, e ainda no primeiro round da luta do século, o Spider mandou o Vitor para outra realidade com um chute frontal, e continuou invicto no UFC por mais 2 anos. Na 6ª posição, Chris Weidman vs Anderson Silva. Em 2013, Anderson Silva continuava sendo o campeão invicto do peso médio do UFC, e o seu adversário era um jovem wrestler de apenas 29 anos, que na época nunca tinha perdido uma luta em sua carreira. Mas ainda assim, o Chris Weidman era visto como o azarão para a luta. No primeiro round da luta entre eles, o wrestler foi melhor, e no segundo assalto ele aproveitou o vacilo do Anderson, que naquela luta estava fazendo gracinhas e provocações o tempo todo, e nocauteou o brasileiro e acabou com seu reinado. Essa derrota deixou todos os fãs de MMA de boca aberta na época. Um dos campeões mais dominantes da história e que possui vários recordes, e na época era considerado por muitos como o melhor lutador da história, ser derrotado foi realmente incrível. Na posição número 5, Gabriel Gonzaga vs Mirko Cro Cop. Em 2006, o croata Mirko Cro Cop foi o vencedor do GP dos pesos pesados do Pride. E no ano seguinte, em 2007, ele foi lutar no octógono do UFC. Na sua estreia no Ultimate, ele derrotou o seu oponente. Já na sua segunda luta dentro do UFC, ele iria enfrentar o brasileiro Gabriel Gonzaga. E quem vencesse essa luta iria lutar pelo cinturão na luta seguinte. O brasileiro era considerado o azarão para essa luta. E um detalhe extremamente importante é que o Cro Cop é considerado o dono do chute mais letal da história do MMA. Com seus chutes, ele já nocauteou Wanderlei Silva, Alexander Emelianenko, entre outros. Mas na sua luta contra o Gabriel Gonzaga, ele sofreu um chute brutal do brasileiro e acabou sendo nocauteado da forma mais irônica possível.
Na posição número 4, Holly Holm vs Ronda Rousey. Em 2015, a estrela Ronda Rousey era campeã peso galo do UFC e era invicta e também já tinha sido campeã do Strikeforce. Dentro do Ultimate, ela já tinha defendido o seu cinturão por 6 vezes e a sua adversária, a Holly Holm, também era invicta no MMA e tinha feito uma carreira de sucesso no boxe. E na luta entre elas, a Holm dominou a Rousey e a nocauteou de forma avassaladora com um chute alto, e encerrou a dinastia da Ronda. E após essa luta, a Holly Holm se tornou a mais nova campeã da categoria, e ainda recebeu uma forte notoriedade, enquanto a Ronda não conseguiu superar essa derrota, e se aposentou do esporte no ano seguinte com apenas 29 anos de idade. Na terceira posição, Jorge Masvidal vs Ben Askren. Ben Askren foi um campeão dominante no evento One Fighting Championship e em 2019 ele foi lutar no UFC. Ele venceu a sua estreia no UFC. Já na sua luta seguinte contra o Jorge Masvidal, ele foi nocauteado com apenas 5 segundos de luta. Isso mesmo, você ouviu bem. 5 segundos foi tudo o que o Masvidal precisou para nocautear o Askren, após acertá-lo com a joelhada voadora. E esse nocaute entrou para a história como o nocaute mais rápido da história do UFC. Na segunda posição, Leon Edwards vs Kamaru Usman. Um nocaute que está bem fresquinho em nossas memórias, pois no dia 20 de agosto de 2022, ambos se enfrentariam. Eles já tinham se enfrentado 7 anos antes, em 2015, e o Kamaru foi o vencedor. E na revanche, Kamaru era o favorito, e essa luta valia o cinturão do peso meio médio. No primeiro round, o Edwards foi melhor, e se tornou o primeiro homem a quedar o Usman dentro do UFC. No segundo, terceiro, quarto e boa parte do quinto round, o Kamaru Usman estava amassando o Edwards, mas faltando cerca de 50 segundos para o fim da luta, Edwards acerta um chutaço na cara do Kamaru e se torna o grande campeão. Essa foi a primeira vez que Usman foi nocauteado, primeira vez que Usman perdeu dentro do UFC e a primeira vez que ele foi quedado no UFC. E um fato curioso é que se ele vencesse essa luta, ele iria igualar o recorde do Anderson Silva de mais vitórias consecutivas dentro do Ultimate, mas ele foi nocauteado e esse recorde continua pertencendo exclusivamente ao Spider. E o título de nocaute mais chocante da história do MMA vai para Conor McGregor vs José Aldo. Em dezembro de 2015, José Aldo era o lutador número 1 peso por peso do mundo. E além de ser campeão do peso pena e já ter defendido o seu cinturão por múltiplas vezes, ele ainda estava invicto há 10 anos. Ou seja, além de campeão, ele estava há uma década invicto. E na época tinha só 29 anos de idade. E o seu adversário, o irlandês Conor McGregor, estava invicto há 5 anos e tinha se tornado o campeão interino. McGregor provocou o José Aldo por várias vezes e deixou o brasileiro zangado. E na luta, o irlandês nocauteou o brasileiro com apenas 13 segundos de luta. E esse é inclusive o nocaute mais rápido em uma luta valendo o cinturão da história do UFC. McGregor, após essa luta, se tornou um astro global. E o Aldo nunca mais voltou a ser o mesmo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima e falou!